minha que eu vou ter que ler, viu? Eu queria relatar uma particularidade das obras da Rossana. Você sabe que no Brasil criticam que nós não lemos, mas eu sei que grande parte não consegue comprar um livro. O preço do livro no Brasil é um absurdo. Nem vou meter mais um pau. E vocês vejam o que a Rossana faz. Ela faz publicações tipo apostilas, para baratear, para possibilitar a todos nós ter a leitura. Parabéns, Rossana, pela luta e pela coisa toda. A prefeitura também elogiar, né, por essa tomada de posição, que eu acho que tem que ser repetido sempre agora, os debates sobre Piabiru. Nós temos que, porque Piabiru é Barra Velha. Não é São Paulo, não é Cananéia, não é nada daquilo, é aqui. Fico feliz com a presença do pessoal de Jaraguá, de Joinville, Blumenau, que eu trabalho. Não conheço pessoalmente esse pessoal, mas conheço o trabalho. Muito bom. Saber que tem um Fagundes aqui em Barra Velha. Que maravilha. Ter um professor desse nível que resgata e trazer essa juventude aqui. Olha, isso é uma coisa que eu nunca vi. Em palestra, estudante, principalmente do segundo, terceiro grau, do segundo grau, assistiu um debate cultural. Parabéns, Fagundes. Você merece todos os elogios. Eu queria dizer para vocês que, apesar do meu nome, Schmittling, eu sou o maior lusófono brasileiro. Eu sou defensor da cultura portuguesa. Que graças à inteligência, não essa figura caricata que nós divulgamos, Portugal tomou conta de um grande território espanhol. Na divisão do mundo, na partição do mundo, que vocês devem ter visto falar, chamada Tordesilha, que dividiu o mundo entre Portugal e Espanha, que eram os maiores países naquela época, não era Estados Unidos, não era Rússia, não era nada disso, era Portugal. Nessa divisão, para vocês terem uma ideia, nessa linha de Tordesilha, aqui no sul, no Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, adiante da Serra do Mar, que aqui próximo, pertencia à Espanha. A linha espanhola parava em Cananéia. Os portugueses tentaram puxar para a Laguna. Agora, graças a planejamento estratégico de um Marquês de Pombal, que só mete o pau nele por causa dos jesuítas, foi o homem que planejou a tomada e a conquista do território nosso aqui, onde está atualmente. Ele, inclusive, ia até o Uruguai. Toda a Amazônia foi tomada, graças ao artifício e inteligência dos portugueses. Não foi na luta, foi na diplomacia. Por isso que eu sou um lusófono. E também saber, encontrar aqui uma família que eu prezo muito, a família de uma amiga, um grande amigo meu, grande companheiro de montanha no Paraná, que nós apelidamos de professor. Ele era o nosso professor. E aí eu tenho a satisfação de encontrar a filha dele aqui, com seu marido, e saber que essa família Huygens luta pela memória do Piabiru. Para mim foi uma grande satisfação saber que o pessoal do Piabiru está aqui. Outra coisa também, fiquei fascinado pela associação açoriana, porque, não sei se sabe, os açorianos foram fundamentais aqui no sul do país. Eles estão mais de 500 anos. Graças a uma festa alemã chamada Oktoberfest, nada contra a festa alemã, ela surgiu por uma necessidade de resgatar dinheiro por uma tragédia que houve em Blumenau, mas parou, até que uma amiga minha, que é do Patrimônio Federal, ela ficou horrorizada. O curso de doutorado dela foi em Portugal, e ela então inventou a contramarcha, chamada marejada. Não sei se sabia disso. A marejada foi uma maneira de contrabalançar
a introdução da cultura germânica. Não está nada contra ela, mas e as nossas raízes? Litoral catarinense é açoriana pura. Não vou falar nem no Rio Grande do Sul. Os açorianos foram até aquela fortaleza na frente do Uruguai, de Buenos Aires. Graças aos açorianos. Viva Açores! Estamos numa luta, aproveitando o açoriano, vocês vejam como nós não cultivamos o passado. Por isso, meus jovens, vocês vejam, recentemente foi comemorado, apregoado pela televisão, pelos jornais, a festa do Halloween. E onde é que fica o nosso saci? Nós temos um folclore muito mais bonito que o americano. Aí ficamos dando loas ao tal do Halloween. Nada contra o Halloween. Mas nós temos coisa muito mais interessante. E dizer também, só para reforçar o que a Rosana falou, o pé-biru, são vários pé-birus, caminho longo, não procure encontrar vestígios físicos. O pé-biru, eu diria, é uma ideologia, é uma direção aos povos daqui do Atlântico, a direção do sol, onde eles queriam chegar no seu avatar, aonde o sol se coloca. Os povos do outro lado queriam saber aonde o sol nasce. Essa era a direção, o avatar religioso desse pessoal. Era uma direção, porque no nosso Planalto, no segundo e terceiro Planalto, no Paraná, onde passavam todos os Piabiru, era cheio de tribos hostis entre si. Ele podia desviar, não precisava ter o caminho, mas ele tinha direção. Então, lembre-se, Piabiru é uma direção. Bom, a minha apresentação vai ser rápida, é 15 minutos. É para desmanchar em definitivo uma questão da entrada do rio Itapucu pelo Cabeça de Vaca. Foram escritos vários trabalhos afirmando que foi por São Francisco do Sul. Aí, finalmente, por muitos anos, ficava intrigado, por que será que Itapucu e não São Francisco? Então, eu vou mostrar. Esse trabalho é só para desmontar em definitivo e encerrar essa questão São Francisco e Itapucu. Então, é 15 minutos, bem rápido. Começa pelo piloto do Cabeça de Vaca. O piloto escreveu isso, foi ele que escreveu. O piloto se ofereceu para ir para o mar, para um batel, e assim descobriu um rio que se chama Itapucu, que se conhecia esse caminho que podia ser, e saíram ditas provações. Isso foi informado pelos índios, foi ele que foi, não foi o Dorantes, foi o próprio piloto. E aí aquela coisa que você já sabe, como eu estou com especialista, eu não vou entrar em detalhe. Esse é um outro caso interessante, que o professor também se referiu àquela espanhola, aquele pessoal espanhol que teve em São Francisco, foram os que fundaram São Francisco, permaneceram alguns anos, mas não conseguiram aguentar a pressão dos índios. Eles foram fustigados bastante. Essa é uma história lindíssima, dramática, que merece uma novela. É por isso que eu vim aqui, para poder ler. Pedro Hernandes. Isso é para comprovar que era Pedro aqui. Naturais da terra que se era mais segura a entrada por um rio arriba, que se diz Itapucu. Ele então soube essa informação. Padre Techo, Alvar de Nunes, seguiu por terra o caminho antes havia levado Aleixo Garcia. Aleixo Garcia, até poucos anos, era considerado mito. Hoje não, hoje já é assim. Guzmán, Los de
demais, da ilha de São Francisco, nessa dita ilha entraram em canoas por Itapucu. Está se referindo a Messia. Otto, grande historiador, a travessia foi sobremaneira penosa embarcar as mulheres, as crianças em canoas e balsas com eficiente escolta e subir Itaburu, marchando o resto por terra, seguindo o caminho de cabeça e vaca. Irala e Gândia, lá no Paraguai, relata a chegada de Salazar à Assunção com 30 companheiras por terra, entrando pelo rio Itapucu. Azara, sob a retirada de Dona Mência. Os demais, desde dicha isla, entraram em canoas para Itapucu. Isso me intrigava. Por que Itapucu? Conseguimos matar a charada. Você vê como a leitura, cada leitura é uma análise. Randstad, 1548. Ele abrigou-se fugindo de um furacão, uma tempestade, e acabou parando numa enseada chamada Superagui. Aquilo que a Rosana falou, a sonometria, o som, ele escreveu Superagui, porque ele acho que não entendia alemão. Você veja o que ele fala. Veja a importância desse detalhe. Ele conversando com o pessoal que usa, encontrou pela Itália uma baía muito difícil e ficaram assombrados, o pessoal que estava lá. Informaram. Onde nós achávamos, chamavam-se Tupiniquins. Observe, Tupi que está escrito. Amigo dos portugueses. E que desconfiassem de uma nação chamada Carijós. Tanto que os Tupiniquim, nesse período, eram tão violentos que na fundação de Paranaguá eles escolheram a Ilha da Cotinga por isso, por causa dos Tupiniquim, não era para os Carijós. Igor Schmitz, conversei com ele pessoalmente sobre essa questão. E ele diz que nas explorações, ele me relatou de viva voz, eu fui falar com ele essa questão do Tupiniquim e não Carijó. Ele disse, ele me deu uma bronca, você não leu o meu trabalho de pesquisa? Confessei que não, daí ele me mandou o material e aí ele relata claramente que nas escavações arqueológicas ele encontrou, em ordem, escala de baixo para cima, do Sambaqui, homem do Sambaqui, o Tupi, Tupinambá, o Carijó e depois os outros. Então não esqueça. Veja o que ele fala. Apesar de abundantemente mencionada na documentação histórica, nos primeiros séculos da ocupação europeia, os vestígios das implantações dos índios pertencentes à família linguística Tupi-Guarani foram poucas vezes constatados. Tal lacuna se deve ao direcionamento dado às pesquisas do século XIX e parte do XX, privilegiando o Sambaqui. Houve um lapso. Todo mundo ficou naquela coisa uniforme da historiografia oficial. É tudo Carijó. Pigarella, outro grande arqueólogo, geólogo. Tiburcios, cujo material acervo hoje está em Joinville, que adquiriu. Veja o que eles dizem. Com os dados provenientes de Paranaguá e Antonina, a fronteira sul dos Tupis deve ser considerada pelo menos até a Baía de Paranaguá. Schmitz outra vez. Constatou-se no caso de Guajubira, que é pertinho de Curitiba, próximo a Curitiba, a presença de formas relacionadas ao Tupi. José Alberto Barbosa, não sei se ele está aí, mas eu li o trabalho dele, achei interessante. Opa! A preferência de estudar-se o Sambaqui reduziu a visão da ciência a respeito da ocupação indígena não sambaquiana. É isso mesmo. Agora veja um documento precioso que eu descobri. Carlos Zubigareta, isso é um material inédito que eu estou trazendo.
num livro chamado Capitães da Aventura. Ele esteve em São Francisco, quando estava a Dona Mência, vê o que ele fala. Os expedicionários acharam São Francisco arrasado pelos tupis. Fala claramente tupi, não fala em Guarani. Desanimados por tanta desventura pela antiga ruta del Valle, eles empreenderam algum tempo depois a jornada ao Paraguai. Outra coisa que precisamos pôr na cabeça desse pessoal que não entende a questão de Barra Velha, eu trouxe de propósito, porque esse é um trabalho recente, da Baía da Pinheira. Essa ilha aqui, ó, essa ilha tem 8 quilômetros, só para ter como rever, daqui até aqui são 8 quilômetros. Isso aqui é a praia da Pinheira. Qual é o nome? Eustasia. Por um fenômeno chamado eustasia, houve um recuo da costa sul brasileira. Eu trouxe isso para mostrar, isso é um trabalho recente. A praia atual, nessa linha aqui, você vê mais ou menos essa linha aqui, não dá para vocês enxergarem, era o caminho das tropas, em 1730. Então, 1730, o mar está pifando tudo. A linha 1730 era aqui, ó. O mar ia até aqui 1730. Por analogia, talvez 1500 e pouco, na época do cabeça de vaca, devia estar muito mais acima. Isso é importante pôr na cabeça. Barra Velha não é a que está hoje, porque ela é muito próxima da Pinheira. Esse é o mapa atual, feito faz uns 3 anos, um trabalho da Universidade do Paraná. Aí só para mostrar por que em vermelho e por que em verde. Em vermelho eram tupis naquele momento, não eram carijosos. E os índios aqui embaixo sabiam disso. Eles diziam, olha pessoal, vai para Itapucu, território deles. Eram amigos dos espanhóis. Os tupis não, eram inimigos dos espanhóis. Então essa que eu trouxe como uma revelação para vocês. E o pior não é isso. Eu tinha uma prova em casa. Uma casa, eu vou mostrar por quê. Eu tinha a prova do tupi e não sabia. Esse é o diário meu de viagem. Você veja uma data. Dezembro de 1951. São relatórios que eu faço. Pode passar. Veja o que eu coloquei. Eu nem vou ler, mas vou relatar. Eu encontrei no meio da serra, muito distante do mar, uma canoa intacta de um pau-sol, mas gigantesca. Eu fiquei impressionado com o tamanho da canoa. Não entendia, contei para todo mundo, eu sempre contava, porque um dia vão encontrar. Eu fui para Itu, lá no museu eu encontrei uma canoa similar, na entrada. Olhei, era a minha canoa, não era aquela, mas era igual. Aí, a explicação. Canoa de combate tupi. Eu com a prova em casa. Aí eu dou a descrição, mas não interessa. Agora eu vou trazer uma estroinice, a palavra bonita. Estroinice é loucura, pancadaria. Vou trazer o quê? Uma estroinice que eu fiz. E vocês vão ver se acham uma solução. Eu não sei para que serve. Eu peguei toda a cartografia existente nas bibliotecas do mundo, menos oriental, só ocidental. Desde a Alemanha, a França, Chile, Argentina, Brasil, deu uma coleção de quase 500 cartas. Peguei as 500, separei
fiz uma seleção primária. Hemisfério Norte e Hemisfério Sul. Separei o Norte que ele interessava. Peguei e sobrou 300 e pouco. Peguei do Hemisfério Sul, separei longitude, oeste e leste. Já eliminei Ásia, África, aquela coisa toda. Sobraram 270. Daí, outra seleção, eliminei o lado espanhol. Só me interessava o lado brasileiro, o português. Sobraram 100 e poucas. Aí eu reduzi de São Francisco para baixo. E aí eu montei esse gráfico. Esses são os nomes que aparecem nessas cartas, 100 e poucas cartas que eu consegui, mapas históricos, e deu essa frequência maluca aí. No século XV, aparecem esses nomes em dar quantidade. São Francisco, 5 vezes nessas cartas, 5 vezes aparece. As outras aí você vê essa sequência toda. Eu fiz o mesmo para o século XVI. 17, pode passar. Depois o 18 e finalmente o 19. Confesso a vocês, é uma estranhice, eu não sei para que serve, mas eu fiz, viu? Obrigado pela atenção.